chegando, inclusive, com informações do Atlético, mas o que é o futebol, né? Ontem, no pré-jogo, a opinião era, hoje se perder de 1-0 tá ótimo, não sei o que, o melhor mandante. Quem saiu festejando o empate na Arena Castelão foi o Fortaleza, hein, Edu? Sem dúvida nenhuma, né? O que transformou o jogo do intervalo, no segundo tempo, principalmente, mas acho que a grande notícia é que o Atlético fez um jogo de muita organização. Faltou conjunto, faltou entrosamento, principalmente nos 30 minutos iniciais, quando o Atlético cometeu muitos erros, justamente por conta dessa falta de jogo junto entre atletas. Dei o exemplo na transmissão ontem, né? Quantas vezes Fux e Mariano jogaram juntos pelo lado esquerdo do Atlético? Quantas vezes Fausto Vera e Paulo Vitor formaram a dupla de volantes? Nenhum desses dois. Quantas vezes o quarteto ofensivo foi formado por Igor Gomes, Palácios, Alisson e Kardec? Também nenhuma. Então os caras foram se acostumando uns com os outros durante o jogo. Panzi, mas eles não treinam? Treinam. Só que o treino não te traz a dificuldade que o adversário num jogo traz. Então é diferente, é muito diferente. O treino, ele te traz organização. E nunca faltou organização ao Atlético contra o Fortaleza. E por isso, ele se manteve bem do início ao fim, quando estava perdendo por 1-0. Na reta final do primeiro tempo, quando melhorou o conjunto, o entrosamento, o Atlético cresceu. No segundo tempo, foi superior e foi muito melhor quando ficou com os jogadores a mais. E talvez por uma ansiedade, por erro nas escolhas, no último passe, na tomada de decisão, no acabamento das jogadas, o Atlético não virou o jogo. Foi por detalhes que o Atlético não saiu do Castelão com um excelente resultado, com uma excelente vitória. E não dá pra gente dizer que o empatezinho, que um pontinho também não seja muito bom, dadas as circunstâncias, o Atlético com time de reservas. Com certeza, Edu. Brasileiro passou, agora é Copa. E vou chamar o Cláudio Rezende, porque já trouxemos em manchete. Tem preocupação, ela continua. O que será desse Galo no próximo sábado? E em especial, o que será da lateral esquerda do Galo? Você atualiza porque teve treinamento há pouco. Alô, Cláudio Rezende, você que chega mais. Um abraço. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. Um abraço a você, aos amigos da turma do Bate-Bola. Treinamento do Atlético encerrado, primeiro de preparação aí pro duelo contra o Vasco. Vem grande jogo pela frente, em sábado, 6h30, São Januário completamente lotado o estádio para este Galo e Vasco da Gama, valendo vaga para finalíssima da Copa do Brasil. E as informações do treinamento de hoje. Os 3 jogadores que estavam servindo seleções se apresentaram e já estão disponíveis para o técnico Gabriel Milito. Júnior Alonso, Alan Franco e Vargas. Portanto, esses 3 serão reforços garantidos no fim de semana. Tem também os jogadores que estavam suspensos ontem, que participaram normalmente das atividades. Hulk, Daverson e Lianco, além dos 2 que foram preservados, Batalha e Paulinho. Ou seja, o Galo bem reforçado, né, com as suas principais peças para esse jogo. Agora, o Milito ontem, fiz pergunta para ele na coletiva pós-jogo sobre o departamento médico, se ele tinha esperança de Arana, Rubens, porque até então não tem nenhum lateral esquerdo disponível, os 2 do elenco no departamento médico. E hoje a notícia é de que eles seguem na fisioterapia. O prazo está muito curto para Arana, Rubens ou qualquer outro, né, do departamento médico. O Arana tinha uma expectativa até maior, né? O jogador teve uma lesão antes da data FIFA, mas o prazo agora só o treinamento de amanhã, que vai acontecer à tarde, Cirilo, na cidade do Galo, treino às 3h30, seguido de viagem para o Rio de Janeiro, já na véspera do jogo. Na teoria, se nada fugir muito do que a gente acompanha no dia a dia do futebol, o Arana não volta para esse jogo no fim de semana. A gente já tinha apurado, né, com o Henrique André também, o Zaratio não tem condições para esses 2 jogos que são em sequência, o Vasco sábado, nem para o River Plate na terça-feira. Zaratio, quem sabe, para o jogo da volta lá em Buenos Aires pela Copa Libertadores da América. Se realmente isso acontecer, né, Cirilo? Se não tiver Arana, não tiver Rubens, a possibilidade maior, como a gente já destacava na Itatiaia ontem, na nossa jornada esportiva, é do Júnior Alonso ser improvisado como lateral esquerdo. E aí o Milito vai ter que definir também a defesa.
se ele vai com Saravia e coloca Lianco junto com o Batalha, ou se vai com o Lianco pelo lado direito, aí o Bruno Fux seria o companheiro do Batalha na defesa. Coisas para ele definir até amanhã nesse último treinamento, Cirilo. Pois é, Cláudio nos deu elementos importantes pro debate aqui na turma do bate-bola. E curioso, Edu, o Arana após o Hulk, para mim, e alguns fatores justificam isso, não só o aspecto técnico, né? Que ele é um baita de um jogador, isso aí é imprescindível, claro, para esse tipo de análise. Mas para mim, depois do Hulk, o Arana é o principal jogador do elenco do Atlético hoje. Porque ele representa também muito pro time, pensando em idolatria, pensando também em liderança e pensando em capacidade técnica, né? O Arana, todo mundo aqui já cansou de falar no poder que ele tem de fazer esse time desempenhar melhor, a capacidade que ele tem de jogar, inclusive em outras funções, porque nós vimos o Arana, inclusive, jogando de meio campista no jogo contra a equipe do Vasco da Gama, que é o futebol. Cara, sem o Arana pro próximo sábado, eu acho que se isso acontecer, claro, né? 6h15, marco sinal eletrônico, é impossível que o Atlético não sinta a ausência de um cara desse tamanho. Mas o que você faria projetando o time? Eu tô meio que nessa linha aí do Cláudio Rezende. O Alonso, que pra mim não seria nem uma improvisação, porque ele já jogou assim na carreira com certa frequência e joga no Paraguai a cada data FIFA como o cara do lado esquerdo, e botar mais um zagueiro. Só que aí você tem outra coisa, né? E o meio-campo, Edu? Eu de uns tempos pra cá, eu tenho feito cada vez menos esforço pra tentar adivinhar o que o Milito vai fazer. Porque o Milito vira e mexe, ele arruma uma surpresa. Quando ele coloca o Arana jogando por dentro, por exemplo, foi uma surpresa para todo mundo. Ontem não dá para dizer que tenha sido uma grande surpresa, mas o Mariano como lateral esquerdo também foi algo diferente. Eu acho que a mexida mais simples, caso você não tenha o Arana, é realmente o Júnior Alonso como lateral esquerdo. Ele sabe fazer a função, vai ser um cara mais defensivo? Vai. Mas sabe chegar à frente também. Eu dei o exemplo essa semana do jogo do Paraguai contra a Venezuela, lá no Defensores del Chaco. A assistência para o gol do Sanabria, o gol de empate contra a Venezuela, foi do Alonso. Um cruzamento, ele deu um passe decisivo também, 4 desarmes jogando como lateral, bons números para um lateral. E então ele não tem, para o Alonso não há mistério em fazer a lateral, até porque o Atlético jogando fora de casa nas Copas tem sido uma equipe diferente em termos de ideia, de modelo de jogo. Faz uma saída mais conservadora, com 4 jogadores, os laterais nas laterais, e você levando o Alonso para a esquerda, você pode trazer o Lianco para a zaga novamente, ao lado do Batalha, e ter o Saravia como lateral direito. No meio você tem Franco e Otávio. Na esquerda, para jogar aberto, você pode levar o Scarpa, que eu não faria, eu não mexeria no Scarpa, deixaria do lado direito. Gostei muito das atuações do Alisson e do Palácios ontem. O Palácios fez o lado esquerdo em determinado momento, o Alisson também tem a capacidade de fazer o lado esquerdo, pode ser um dos dois garotos, não vejo problema nenhum, com Paulinho e Hulk, e aí sobra uma vaga no meio. A atuação do Igor Gomes, ela do final do primeiro tempo até o momento que ele saiu do jogo, foi uma boa atuação. E o fato do Milito ter tirado o Igor Gomes antes do término, ali na metade do segundo tempo, me colocou uma pulga atrás da orelha, que ele pode sim estar pensando em utilizar o Igor Gomes nesse jogo diante do Vasco. Fato é que são desfalques enormes, né? Você não ter Zaratio, você não ter Guilherme Arana, você não tem o reserva do Arano Rubens, você ainda não pode contar você não vai poder contar com o Bernard até o final da temporada. Mas o Bernard não estava jogando nada. Tá, gente, mas poderia jogar. Em determinado momento ele poderia... É uma interrupção de uma evolução dele. Exatamente. Ele poderia evoluir e foi interrompido. Então são desfalques pesados, mas eu não vou tentar adivinhar, não. O simples é o Alonso na esquerda e o Igor Gomes no meio. Boa, Panzi. Cláudio, você tem mais uma informação importante dentro desse primeiro bloco de galo aqui na turma do bate-bola? Informação relacionada à tecnologia, informação relacionada à Arena MRV, Cláudio. Muito bem, Cirilo. E fora das 4 linhas, o Atlético informou hoje uma novidade para os jogos na Arena MRV. A biometria facial será obrigatória na compra de ingressos. E essa regra já vai valer a partir da venda de Atlético e Internacional, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, no outro sábado. E conosco aqui na Itatiaia, o diretor de tecnologia do Atlético, Leandro Evangelista, para explicar
as vantagens, o que vai mudar para o torcedor com essa biometria facial em jogos na Arena MRV. Primeiro que o Atlético ele já foi pioneiro, a Arena MRV é pioneira na entrada de funcionários que vão trabalhar nos jogos, tanto a imprensa como o staff que a gente fala, né, que vai trabalhar, são mais de 3.000 pessoas, todo jogo já entra com reconhecimento facial. E agora chegou o momento da gente colocar esse novo processo para os torcedores. Isso é importantíssimo por várias questões, e eu vejo duas como as principais. A primeira, segurança, né? Toda a jornada do torcedor que nós desenhamos aqui em tecnologia na Arena MRV levou em consideração que o torcedor ele quer, dentre outras coisas, né, mas uma das principais, estarem, né, num ambiente seguro. E a biometria facial ela traz a segurança porque o ingresso ele vai estar vinculado à sua face e a gente, por obrigação do Ministério Público de Segurança, nós temos que integrar isso com bases de dados de pessoas, contraventores, pessoas que estão com algum problema com a justiça, digamos assim. Essas pessoas, né, existe todo um aparato policial por trás, essas pessoas, elas não vão conseguir mais entrar, né, na Arena MRV. E lembrando que nós estamos fazendo testes. Isso é muito novo para todo mundo. Quase nenhum lugar no Brasil tem da maneira como nós temos. Nós já temos o hardware há muito tempo do reconhecimento facial nas catracas ali, do controle de acesso, mas agora é que nós colocamos o software para funcionar. Então nós teremos até o final do ano, somente nos jogos do Brasileiro, para fazer esses testes, para ano que vem a gente já chegar a 100% com todos os setores, todos os portões dessa forma. E nós conseguimos garantir muito mais segurança também, porque qualquer pessoa que faça algo inapropriado, né, dentro dos jogos, desde racismo, né, alguma violência física, enfim, hoje nós já conseguimos, em parênteses, né, hoje nós já conseguimos identificar as pessoas pelas câmeras de segurança que nós temos. Só que hoje nós não conseguimos banir essa pessoa de entrar. Mesmo se ela receber uma punição, ela pode comprar um ingresso ali, receber um ingresso de outra pessoa e entrar, por exemplo, com um super app de outra pessoa. Agora a gente vai conseguir banir mesmo as pessoas que tiveram alguns problemas e que não podem ir ao estádio, porque o ingresso é a face dela, e a gente também consegue começar a avaliar as pessoas que estão com alguma dívida aí com a justiça, né? A polícia vai avaliar ali se elas podem entrar ou não, porque isso tudo é integrado de novo ao Ministério Público de Justiça, ao SERPRO, a vários órgãos, e a polícia está muito próximo da gente, né? Nós fomos os primeiros a fazer um teste em massa, né? Vamos dizer assim, com mais pessoas. A polícia está muito próxima da gente, então a gente vai realmente ter um ambiente na arena muito mais seguro. Tá aí, Leandro Evangelista conosco, diretor de tecnologia do Atlético. Novidade para os próximos jogos a partir do Internacional de Porto Alegre na Arena MRV, Cirilo. Ótimo, Cláudio. E essa notícia ela é muito importante em diversos aspectos, né? Primeiro, nesse da segurança, citado há pouco pelo Leandro Evangelista, e para impedir que gente que não tem que estar no estádio esteja lá, né? Gente que não pode frequentar o estádio por algum motivo, alguém que tenha feito algo negativo em ocasiões anteriores no estádio, infelizmente ainda não era possível de ser identificada. Então acho que é um avanço muito importante pensando em segurança, nesse aspecto a tecnologia aliada à segurança. E tem um outro fator que incomoda muito o torcedor, em especial o cara que compra o ingresso dele, que entra na fila que agora é online e costuma se organizar para conseguir chegar cedo à fila online e comprar o seu ingresso. A atuação do cambista, né? Isso também com a vinculação da biometria facial, da compra efetivada e ligada a um CPF. Talvez o Atlético depois possa evoluir para algumas situações que impeçam também ou diminuam o compartilhamento de ingresso, né? Ter um número específico aí de limitação de compartilhamento desse ingresso, porque você pode transferir o ingresso para outro CPF, que é plenamente normal. Eu comprei, não vou no jogo mais, quero passar para você. Plenamente normal, acho que comum de acontecer, isso tem que acontecer, tem que continuar acontecendo. Mas talvez algum tipo de limitação que possa impedir isso, porque antigamente o cambista atuava com ingresso de papel, ele continua atuando e extorquindo pessoas, pagando 4, 5, 6 vezes o valor do ingresso para que o cara vá ao campo. Então acho que é um avanço muito importante em alguns aspectos. E claro, em especial o aspecto da segurança. Parabéns ao Atlético que continue caminhando para esse lado. Eu acho que não dá para pensar no futebol atual sem olhar esses fatores como prioridade, Edu. Eu fico impressionado com a capacidade do pilantra em se atualizar, né? O pilantra, ele usa a tecnologia para malandragem de uma maneira espetacular, mas é o que você falou, né? O Atlético aliando a tecnologia à segurança e ao conforto daquele torcedor que paga, daquele torcedor que é sócio, o torcedor que se organiza, como você disse, que vai para a fila virtual, que paga o seu ingresso.
e não tem problema nenhum, o cara que paga o ingresso não vai no jogo, repassa para outra pessoa. Tem os donos das cadeiras que não vão ao jogo e passam a cadeira para outro torcedor. O que não pode é o cara que não vai ao jogo ter acesso a 100 ingressos e passar esse ingresso por 30% a mais, pelo dobro do preço, extorquir torcedor. Isso que não pode acontecer. O cambista, o pilantra, ele não vai poder comprar o rosto dos outros, né? Ele não vai chegar com 100 cabeças, entregar a cabeça pro cara passar lá na hora. Então, tomara que dê certo. Com a gente da imprensa, com nós jornalistas, já funciona perfeitamente, né? Sim. Eu chego na Arena MRV, ponho meu rostinho feio na frente da tela e em 1 segundo imprime a minha credencial. E eu já tô com ela no peito e vou trabalhar, vou pra cabine. E com o torcedor vai ser a mesma coisa. Muito legal ver a tecnologia trabalhando em prol aí do torcedor, da segurança. Tomara que dê certo. Tô torcendo.